Desde a criação da consolidação das leis do trabalho até os dias de hoje, uma longa batalha tem sido travada contra a exploração da mão de obra infantil. O trabalho feito por crianças ainda é uma triste realidade encontrada em diversos cantos do país. Mas o Tribunal Superior do Trabalho tem realizado diversas ações de combate a esta prática. E o compromisso é erradicar o trabalho infantil em menos de 10 anos. Não é só o trabalhador que tem seus direitos garantidos por lei. Crianças e adolescentes de todo o país também têm direito de estudar, criar, de aprender, de brincar. Lugar de criança é na escola. É a Justiça do Trabalho batalhando para a erradicação do trabalho infantil. No país, existem cerca de 3.700.000 pequenos trabalhadores. Número este que, somado ao total mundial, chega a 215 milhões de crianças que trabalham ilegalmente. Trabalho infantil é toda e qualquer atividade realizada por crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos. Essa regra vale em todo o Brasil e está prevista na Constituição Federal. O país assumiu perante a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que desenvolve o Programa Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil, o compromisso de eliminar qualquer forma de exploração de mão de obra até 2020, começando com as piores formas de trabalho. A OIT definiu quais são essas piores formas e o governo federal, em 2008, assinou um decreto que exige a extinção imediata desta prática em todos os cantos do território nacional. Para as piores formas de trabalho, a lei deixa clara a proibição da prática por jovens de até 18 anos, a não ser que ele queira começar a trabalhar com 16. E se for comprovado que o trabalho não prejudicará a saúde, a segurança e os estudos. E se aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Esses trabalhos que exigem esforço físico muito grande, como o trabalho na lavoura, em certo tipo de indústria, e os trabalhos que são nocivos à formação moral dessa criança. Então essas coisas, desgraçadamente, andam juntas. Exploração do trabalho infantil significa que não há fiscalização de quem assedia essas crianças. As ações de combate são as fiscalizações, as vistorias, a denúncia ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho e à Polícia Federal também. A única exceção à regra é o trabalho como aprendiz. O jovem aprendiz começa a exercer algum tipo de trabalho a partir dos 14 anos. Para isto, o empregador deve assinar um contrato de aprendizagem, que é um documento redigido por escrito e por prazo de entrega determinado pela Justiça, em que ele se compromete a assegurar ao adolescente uma formação técnico-profissional compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. É direito do menor receber ao menos um salário mínimo e trabalhar no máximo por 6 horas diárias. Por um acaso, vocês poderiam me mostrar o mapa do tesouro que fizeram? Pais ou responsáveis de crianças de qualquer idade que trabalham no meio artístico, por exemplo, como em teatros ou telenovelas, têm o direito de encaminhar à Justiça um pedido de autorização para trabalhar. As autorizações ficam por conta das instâncias judiciais, estaduais ou do Distrito Federal. Mas temos que tomar muito cuidado, pois existem piratas malvados que querem destruir o nosso bairro. Mas mesmo assim, milhares de documentos que pedem que a criança trabalhe em algo totalmente proibido são autorizados, com base na noção errada de que é melhor a criança no trabalho do que na rua. É a fim de modificar este quadro e cumprir com o dever de pôr um fim à mão de obra infantil que o Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, criou a Comissão para a Erradicação do Trabalho Infantil. Uma das medidas é a criação desse programa nacional, com os 24 tribunais envolvidos. Uma outra medida é a participação na Conferência Global da Organização Internacional do Trabalho e a tentativa de fazer com que haja uma discussão sobre o papel dos sistemas judiciais no combate ao trabalho infantil. Entre as ações realizadas pela comissão, esteve o seminário Trabalho Infantil, Aprendizagem e Justiça do Trabalho, que promoveu o debate com a participação de especialistas para estimular a implementação de propostas de erradicação do trabalho infantil, assim como definir quais competências são necessárias para a expedição de autorizações para o trabalho infantil.
O que é que nós vemos hoje no Brasil? 90% daquelas pessoas que foram resgatadas do trabalho análogo à condição de escravo são originárias do trabalho infantil. Então vejam que essa história de que trabalhar cedo forma o cidadão não é verdade. Forma um cidadão em um trabalho precário, forma uma pessoa explorada. E o que é que nós queremos? Nós queremos que as nossas crianças e adolescentes cresçam para um país em desenvolvimento e não para uma situação de superexploração e pobreza. A cartilha Trabalho Infantil e Justiça do Trabalho, Primeiro Olhar, lançada em 2012 pela Comissão para a Erradicação do Trabalho Infantil, também está disponível para qualquer cidadão que queira tirar as principais dúvidas e saber como a Justiça do Trabalho contribui para o fim do trabalho infantil. Na cartilha existem informações muito importantes. Aqui ela explica com clareza o que é trabalho infantil, qual o papel da Justiça do Trabalho para acabar com tudo isso. Aqui ela também fala sobre a autorização do trabalho do jovem aprendiz e, claro, como proteger a criança do trabalho precoce. A primeira e principal medida a ser tomada é dar a essas crianças educação de qualidade, que é a melhor forma de tirá-las das ruas. E, claro, contribuir para uma formação digna que garanta a todas elas um bom emprego no futuro. O estudo é tudo para que a criança tenha projeção no futuro, para conseguir um bom emprego, é o que a gente costuma falar, né? Já está difícil com o estudo, imagine sem esse diploma, sem educação. E é exatamente isso que ele precisa para formar opinião, para conseguir lutar pelos seus direitos também, saber dos seus deveres. Então, a educação é a base sólida, é aquilo que ninguém vai tirar dele. Outra medida é garantir a necessidade de proteção integral e prioritária das crianças. Os programas sociais de distribuição de renda não preenchem integralmente a garantia que faça com que a criança fique em casa. Em relação a esse tipo de atividade informal, que inclusive é a de mais difícil enfrentamento, nós também temos o papel de cobrar do município onde aquelas crianças, onde aquela situação de trabalho se encontra, cobrar também as políticas públicas que prestem atendimento não só à criança, como à própria família também, a geração de emprego e renda, a inclusão da criança na escola em tempo integral para diminuir o tempo que ela fica ociosa e, portanto, sendo vulnerável à exploração do trabalho infantil. Você mesmo pode colaborar para a erradicação do trabalho infantil, denunciando todo e qualquer tipo de exploração para a ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho, através do telefone 0800 644 3444 ou pelo e-mail ouvidoria@tst.jus.br. Lembrando, sobre os atendimentos dos tribunais do trabalho da sua região, também estarão disponíveis. O Ministério Público do Trabalho dispõe da Coordenadoria Regional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, a CORDINFância, que recebe denúncias por meio do site www.mpt.gov.br ou pelo telefone 061 3314 8500. Já o Ministério do Trabalho e Emprego recebe denúncias por meio da ouvidoria no site www.mte.gov.br ou pelas superintendências regionais do trabalho. Há ainda o Disque 100, número do governo federal disponibilizado para este fim, além do site www.disque100.gov.br. O sucesso dessa luta não deve depender apenas das articulações dos governos federal, estaduais, municipais ou até das organizações não governamentais. Essa é uma luta em que todos nós podemos combater juntos contra a exploração do trabalho infantil. Essa é uma luta a favor para que essas crianças possam crescer com dignidade, porque um dia serão elas que irão comandar o nosso país.